Bom, meu nome é Marta Machado, eu sou a próxima palestrante, porque eu sou a moderadora e vou me apresentar. E a gente vai conversar quais os medicamentos disponíveis pelo SUS. Então, dito isso, nós vamos começar, então, o que é o protocolo clínico que se chama PCDT. Eu acho que, às vezes, a gente vai usando uma linguagem que parece que todo mundo, o PCDT, o PCDT, o PCDT, e a gente acaba usando siglas que, às vezes, a gente nem sabe bem o que está falando. Então, o PCDT é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Isso eu acho muito legal. A BCD existe há 21 anos, foi pioneira em tudo no Brasil. O presidente que fundou é o Dr. Flávio Steinwurz, que coordenou a BCD durante 15 anos. E vocês veem que interessante e importante isso, que foi a BCD que, em 2002, foi junto ao Ministério da Saúde pedir para cadastrar as doenças inflamatórias intestinais, com os CIDs de retocolite e doença de Crohn, para que os remédios de alto custo sejam distribuídos gratuitamente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, foi a ABCD que colocou no rol dos medicamentos do SUS a padronização dos remédios para a doença inflamatória intestinal. Então, esses protocolos clínicos e diretrizes é muito importante ter para a gente ter normas e diretrizes para a gente utilizar. Então, são documentos que estabelecem os critérios do diagnóstico, da evolução da doença, qual é o tratamento preconizado, quais são os remédios, quais são os produtos apropriados, as posologias recomendadas, o mecanismo de ação, tem tudo isso relatado. Está aberto no site para todo mundo olhar. Como é que se acompanha os resultados terapêuticos? Isso é tudo seguido pelos gestores do SUS, que hoje a gente tem a presença deles aqui também. E tudo com evidência científica, tudo baseado em trabalhos, em revisão da literatura, com critérios de eficácia, segurança, efetividade, custo, com todas as tecnologias recomendadas. Isso dá um trabalho enorme fazer esses PCDTs, e quando a gente vai perto de quem faz, a gente vê que é um órgão extremamente sério, eles trabalham realmente com evidências da literatura, nada é assim, vamos colocar esse produto com critérios rigorosos, o que me dá muita segurança em dizer para vocês que isso é muito bem organizado. Houve uns probleminhas, como a gente vai ver, de demora para a atualização dos PCDTs, mas eu acho que agora a gente está conseguindo muito mais rápido as coisas. Então, começa, o paciente que quer retirar os remédios pelo SUS, ele precisa ter essa documentação. Não adianta chegar lá e dizer, eu vim buscar o remédio aqui. Então, isso é muito importante saber, e, às vezes, a gente eu digo que eu fico no meio do campo aqui, a gente participa do GDIB também, que é uma associação de médicos, e eu escuto isso, os médicos não sabem preencher, os médicos não preenchem certo esse papel. Aí fica o paciente para um lado e para o outro. Faltou o CID, volta no médico. Faltou o exame, volta no médico. Então, eu acho que, se vocês têm noção exata, olha aqui, doutor, está faltando aqui. Então, é importante o médico fazer o laudo da solicitação, ele faz um relatório completo, com uma letra legível, isso é importante também, porque depois ninguém entende nada. Isso, normalmente, precisa ser em 2 vias, com o CID da doença, a classificação da doença, o remédio que ele está pedindo, com o nome genérico do remédio. Não adianta botar o nome da indústria farmacêutica, que isso dá uma confusão também, a não ser que tenha alguma que precise especificamente e tem que dar um relatório. Por que eu quero este produto? E, então, a prescrição do medicamento original, em 2 vias, o paciente precisa levar os documentos de identidade, o comprovante de residência e o cartão nacional do SUS. Fazer cópia, gente, façam cópia de todos os exames, do laudo da colono, da endoscopia. Precisa vir o índice de atividade da doença, que quem tem doença de Crohn, é importante esse índice de Harvard-Bradshaw, que é o HB, esses dias não me ligou e disse, doutora, estão pedindo a marca de um carro aí, HB20, eu não sei bem qual é. É o índice de atividade da doença inflamatória intestinal, a reação de Mantoux, o laudo do raio-x, o hemograma e o relatório. Por que eu estou pedindo? Quando chega isso redondinho junto ao Ministério que está autorizando, a medicação sai bem rápida, a autorização.
às vezes está em falta, mas o que dá muita burocracia é faltou o raio-x, faltou o mantu, faltou o hemograma. Então, eu acho que é importante isso, vocês saberem que isso tudo precisa ser preenchido junto com o termo de esclarecimento e responsabilidade. E essa é a guia nacional em que se coloca todos os dados, o quanto que vai utilizar por mês, o peso, importantíssimo o CID, o CRM do médico, a assinatura do médico, porque isso tudo tem o cadastro desses remédios. E a última atualização, então, vocês veem que a gente, em 2002, a BCD pediu os remédios, hoje a gente está numa nova era, com muito mais remédios, com outras opções de tratamento. Então, a atualização do PCDT para a doença de Crohn teve algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês, mas a última completa também foi em 2017, e que é importante colocar o CID. Então, esse CID 50.0 é quando a doença é no delgado, 51.1 é quando a doença de Crohn é no intestino grosso, atingindo só o intestino grosso, e o 50.8 fica assim, outra forma de doença de Crohn, quando tem envolvimento alto, por exemplo. Quando a gente, isso está no PCDT, gente, isso é copiei e colei do PCDT. Quando o paciente tem uma doença mais grave, eles indicam que tenha um serviço especializado multidisciplinar, com a presença do médico gastro ou proctologista, que acompanha, que conheça o remédio e que explique, por exemplo, esses remédios de alto custo, que é o infliximab, o certolizumab e o adalimumab. Eu acho legal essa recomendação do PCDT, até para não ficar esse oba-oba, que às vezes vem pacientes, doutor, eu estou fazendo um remédio que eu nem sei bem o que é. A gente escuta seguido isso, eu fico extremamente preocupada, porque são remédios maravilhosos, mas que a gente tem que ter cuidados no uso dessas terapias imunossupressoras. Então, feito o diagnóstico, acho que é importante no laudo colocar os aspectos clínicos da doença, escrever a endoscopia, o que esse paciente tem de dados laboratoriais, o que ele tem de imagem, se ele tem os critérios histológicos dessa doença. Porque essa doença, eu sempre digo que é o que o paciente diz que ele está sentindo, o que o laboratório mostra de critérios inflamatórios, o que as imagens me mostram, o que a colonoscopia me mostra. Então, quem atende essa doença tem que ter tudo isso na cabeça na hora de prescrever um remédio. Porque, muitas vezes, o paciente chega, doutor, eu estou ótimo, nem sei o que eu estou fazendo aqui. A gente olha o exame e pensa, gente, o senhor não está ótimo, mas eu estou, sim. Então, às vezes, não tem essa correlação clínica com as imagens que a gente está vendo. E isso tudo é importante na tomada de decisão, que remédio que eu vou usar para esse meu paciente. Então, a Conitec autoriza, desde a atualização de agosto de 2017, esses remédios para quem tem o CID da doença de Crohn, está disponível sulfasalazina, mesalazina, corticoide, hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, 2 antibióticos, que é o metronidazol e o cipro, os imunossupressores, a azathioprina, o methotrexate, e o infliximab, adalimumab e o certolizumab. Isso está no protocolo do PCDT, da Conitec, do SUS, enfim. Então, aqui vem também, que não é isso que a gente vai ver hoje, mas isso no próprio site, se vocês entrarem, tem até as doses de como é que se usa a medicação. Que isso também eu acho uma coisa interessante, assim, tem as apresentações de mesalazina que são disponíveis. Então, às vezes, o paciente chega e diz, eu estou usando mesalazina. Sim, mas qual? É de 400? É de 800? É de 500? É supositório? É enema? Então, os corticoides e a dose de cada um recomendada no PCDT, isto está disponível para qualquer um de vocês olharem. O uso da azathioprina, que a gente calcula pelo peso do paciente, o uso do methotrexate, que pode ser via oral ou subcutâneo, o infliximab, que é uma medicação endovenosa, que aqui vem que a gente tem que calcular 5 miligramas por quilo, então é importante saber o peso que o paciente tem, para a gente calcular quantas ampolas a gente vai solicitar, e como que se faz a administração, 0, 2, 6, depois a cada 8 semanas, depois a gente vai ver uma atualização da dose, o adalimumab, que é uma injeção subcutânea, então a gente tem que calcular que a primeira vez o paciente vai fazer 160 miligramas, então são 4 ampolas subcutâneas, depois 2, depois uma a cada 14 dias.
O certolizumab pegol também é subcutânea. E assim a gente vai indo e está ali, gente. Cada um que tem dúvida, dose, consulte, olhem. A gente tem que ser responsável com essa parceria nessa doença. Então, os objetivos do tratamento, que é a melhora clínica, a melhora laboratorial e a melhora das imagens. Isso é importante os pacientes saberem. E os pacientes com fístula na doença de Crohn têm umas observações no PCDT que a gente pode mudar a dose, mudar os intervalos, porque a gente sabe que esse paciente precisa de mais remédio, as fístulas são de mais difícil manejo, então, hoje está autorizado a otimização da terapia biológica. Então, para induzir a remissão, o que é isso? É o paciente rapidamente ficar bem dos sintomas clínicos, existe a sulfa, mesalazina, os corticoides e os anti-TNFs. Importante saber que, para manter a remissão, os remédios mais efetivos parecem ser, para a doença de Crohn, os imunossupressores e os anti-TNFs. Então, isso que o médico precisa colocar, senão o paciente não vai receber nenhum remédio com CID de Crohn, se não vai ter o índice da atividade da doença. É muito fácil, gente, de fazer essa conta. Vocês mesmos, se quiserem, vocês já chegam no médico, olha, doutor, eu estou 7, porque o bem-estar, como é que o paciente está? É de 0 a 4, está vendo aqui o bem-estar? Olha, eu estou muito bem, eu estou bom, eu estou ruim, eu estou muito ruim, eu estou péssimo, vai levar 4 pontos. Dor abdominal, estou com muita dor, ele vai ter 3 pontos, vocês veem? Aqui ele já tem 7 pontos. O número de evacuações, isso o médico examina o paciente e vê se ele tem massa palpável, que é muito comum o paciente com a doença ileal, a gente palpa o ilho, palpa a massa palpável, e se ele tem alguma complicação da doença. Por exemplo, uveíte, manifestação de pele, afta na cavidade oral, fístula. Então, isso é uma pontuação e que a gente vê pelos pontos. Quando está abaixo de 4, a doença está super bem, está bem controlada clinicamente. Quando está de 5 a 7, a doença está leve, de 8 a 16, a doença está moderada, e se ele tem mais de 16 pontos, ele tem uma doença grave. Então, isso é importante ter isso no relatório do paciente. Então, são esses os 3 anti-TNFs que hoje estão disponíveis no SUS, com esses critérios que eu sempre digo, que são critérios de uma doença de moderada a grave, ou quando a gente identifica um paciente que tem esses critérios, que ela vai evoluir mal. Então, o infliximab, hoje a gente tem o infliximab Remicade e tem o biosimilar disponível no SUS. Nós temos o Humira, que é o adalimumab, que este ano também vai chegar um biosimilar. E nós temos o certolizumab, com esses nomes comerciais, que agora, nesses 2 aqui, vai ter um biosimilar também disponível no SUS, que isso também é uma outra grande batalha para a gente saber qual que o paciente está recebendo, não trocar o produto e ser orientado qual o produto que esse paciente vai receber. Então, hoje existe essa atualização do PCDT, que é aquele paciente que teve uma resposta parcial ou perdeu resposta, a gente pode ajustar a dose. Isso é muito bom, porque antes não dava para se fazer isso. Então, ou a gente reduz o intervalo, aumenta a dose, ou passa a fazer o adalimumab semanal. É importante o relatório do médico para explicar por que ele quer otimizar a droga. Eu recebi uma notícia muito boa do laboratório Janssen, que eles vão disponibilizar o nível sérico do infliximab pelo SUS para os pacientes que estão iniciando o tratamento ou que têm perda de resposta. Isso é muito legal, porque daí a gente vai ter um valor. Olha, realmente está muito baixo o seu remédio, a gente vai fazer de 6 em 6 semanas ou de 4 em 4 semanas. Isso ainda não está disponível, é uma proposta do laboratório, e acho que isso vai ser muito legal para a gente ter essa mais segurança. Assim, será que eu ajusto? Será que eu troco de classe? Então, eu vou reduzir o intervalo do infliximab. Então, isso é a portaria nova, é um adendo à portaria de agosto, vocês veem que essa é de novembro, em que diz que é possível, então, reduzir o intervalo do infliximab ou aumentar a dose. Isso está no PCDT, disponível para todos os pacientes. Assim como o paciente com fístulas perianais, o médico já pode exigir a dose maior de 10 miligramas por quilo rapidamente, ou se ele quer já começar com uma dose otimizada, é permitido na doença fistulizante.
E aqui começa um problemaço e um negócio muito legal que a gente fez, né, gente? Isso é nós. Então, a nossa grande briga em Brasília, as nossas reuniões com a Patrícia, com a Lende, com a DI Brasil, com o GEDIB, foi justamente isso. A gente começou a brigar muito que o PCDT da Reto-Colite, a última atualização foi em 2002, gente. Então, isso era uma coisa inconcebível para todos nós, principalmente para os pacientes. Então, o doente grave que a gente queria prescrever terapia biológica, não tem no PCDT, não tem. Tem que judicializar, que é uma luta, que é muito fácil dizer judicializar. É uma luta de conseguir os remédios. Então, eu acho que isso que me incentivou muito os FOPADs, porque eu acho que foi a nossa luta junto em Brasília, no ano passado, né, a Patrícia, a Alessandra, a Júlia, a gente levamos todos para Brasília, quem não sabe, a gente foi para Brasília com o primeiro FOPAD, mostramos para a Conitec a dificuldade, mostramos para a Conitec o que é não tratar certo a retocolite ulcerativa, porque era só isso que tinha, vocês veem, terminava aqui nos imunossupressores, ó, a ciclosporina tem que ser endovenosa, ambiente hospitalar, se usa, mas eles alegavam que isso chegava, e a gente mostrou que esse PCDT tinha que ser modificado, e aí saiu com a nossa luta, com a nossa batalha, com a nossa união, pacientes, ABCD, GEDIB junto, mandando relatórios, a gente conseguiu, então, agora em outubro, a nova portaria autorizando, vocês veem que torna pública a decisão de incorporar o infliximab e o vedolizumab para o tratamento da retocolite moderada grave. Os outros remédios ficaram em consulta pública, ainda estão em estudos com a Conitec, que seria o adalimumab, que também funciona. Agora a gente está pedindo tofacetinib, vai entrar o ustekinumab, que a gente está pedindo. Vocês veem que a gente pede, a Conitec fica estudando custo, benefício, mas isso já é um ganho tremendo, gente. Por isso que eu mostro que nós, unidos, fazendo ações, cada um no seu lugar, e pelo menos uma vez por ano, a gente, juntos, vamos para Brasília e mostrar o que está errado, é a solução para quem tem essa doença, eu acho. Então, esse é o novo PCDT, da retocolite, agora novembro de 2019, e eu sempre digo que foram vocês que conseguiram, é o trabalho de vocês, foi mudar esse PCDT, e daqui para frente eu acho que a gente não pode parar. Sabe? Está alguma coisa errada, vamos nos unir, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos para Brasília, porque com o ministro ficou muito legal esse canal aberto agora com o atual ministro da Saúde. E a gente decide os remédios, então, conforme a gravidade da doença, tanto a retocolite quanto com a doença de Crohn, e esses são os novos remédios. Esse ainda não está no PCDT, mas esse que eu disse ontem ficou em consulta pública no final do ano. E, então, eu queria agradecer a todos vocês, e a luta continua, gente, e eu acho que a gente não pode desistir.